Bonitas, quero compartilhar com vocês como Deus entrou na minha vida. Na verdade, né, eu fiquei afastada um bom tempo da igreja, a gente fala assim, né, mas de Deus, né, que a igreja, gente, é um ambiente que todos falam a mesma língua, gostam das mesmas coisas, digamos, no mesmo Deus, né, então é uma convivência, não é que é necessário tu estar ali para ter Deus, mas é importante essa convivência ali, né, um amparar o outro, a gente ouvir a palavra de quem tá mais na presença de Deus. O pastor, ele vive na presença de Deus, não é como nós que estamos com os amigos, que às vezes não é da mesma fé, ou no trabalho, que falam palavrões e tal. Então, na igreja é uma forma de a gente abastecer a nossa fé. Então, né, quando eu falar igreja, né, buscar Deus é isso. Então, deixa eu contar para vocês, minha história começou lá atrás, no meu nascimento. Eu nasci e 8 meses depois meus pais se separaram. E minha mãe sofreu muito com a separação, que é numa cidade muito pequena mesmo, muito pouco habitante. E foi o primeiro divórcio, e lá se falava muito em desquite. Se falava antigamente desquite em vez da palavra divórcio hoje em dia, né? Então, e minha mãe com 7 filhos, eu era a 7ª. Eu fiquei muito doente, não por causa da separação, eu tinha 9 meses, então não entendia nada, nem sabia o que estava acontecendo, né? 9 meses e descobri uma doença, o meu coração era muito grande pro meu corpinho. Então eu comecei a inchar, parecia um sapo, minha mãe falava, parecia um sapo. E já tava, o médico já querendo ir pra cirurgia, mas não dava resposta positiva para minha mãe, e só minha mãe, né? Meu pai, né? Separou, foi-se, né? Viver a vida dele, minha mãe com 7 filhos. Aí, minha mãe era muito católica, gente, e não julgando, né, as atitudes dela, e entrou duas pessoas nesse hospital onde eu estava internada, e 2 dias depois, um dia depois ia ser minha cirurgia, e essas pessoas pediram para minha mãe se podiam fazer uma oração sobre mim. E minha mãe falou, não, tranquilo, pode, né? Minha mãe debilitada, né? Como é que fala? Debilitada com a situação toda que estava vivendo, né? Separação e a doença e, né, cuidar de todos os filhinhos dela. Então minha mãe falou, pode? Eles fizeram uma oração. E no outro dia o médico veio para visita e falou assim, olha, mãezinha, eu não sei o que aconteceu. Não sei se a senhora acredita em milagre, mas ela não precisa mais da cirurgia. Ela só tem que cuidar com atividades físicas, quando ela foi maiorzinha, não deixa ela pular tanto, correr. Mas ela está bem, pode ir para casa, já vou liberar vocês. Então, e desde aquele dia, então eu me imagino como filha de uma promessa, mas só hoje eu fui entender isso, hoje com 42 anos. Só hoje eu fui entender isso, né? E então, desde ali, a minha mãe entrou para parte cristã, né, evangélica, como todos conhecem, né, e desde ali ela largou a igreja católica, ela fumava, a bebida, então ela viveu completamente para Deus. Então, a nossa rotina era domingo na igreja, quarta na igreja, segunda-feira na igreja, não podia ver TV, papá. Então, a minha mãe, eu julgava muito ela no passado, que dizia, era muito regrada demais, e isso, nós depois adolescentes, pré-adolescentes, jovenzinhas, isso atormentava a nossa mente, porque a gente não podia viver a vida que os nossos amigos viviam. Então, isso, hoje, eu acho que novos pais não têm, eu não passo isso para as minhas filhas, né? Falo de Deus, mas falo que elas têm o livre-arbítrio, né? E falo, mas ser lá atrás, né, gente? Não convém a gente julgar também, né? Não sei se vocês passaram isso com seus pais, ou se você é um pai, não seja assim com o seu filho. Então, mas minha mãe sempre orando pra gente, o almozinho da família nos domingos, e nós na gandaia, como diz o outro, né? E, gente, eu vivi um tempo na igreja, conheci meu marido aos 14 anos, sou casada, casei aos 21 anos, então sempre o mesmo namorado, e ele também foi pra igreja, que minha mãe fez ele pra igreja, gente. Mas depois a gente vivia na bagunça, fui morar com ele e tal. Então, eu pensava assim, fui um tempo da igreja e depois saí. Aí eu pensava assim, ai meu, quando tava na igreja, normal. Aí quando saí, minha vida também tá normal, não muda nada. Tá tudo bem, não acontece nada de errado. Eu acho que era mais ruim quando eu tava na igreja. Eu cheguei a pensar isso. Aí, gente, passou. Aí começou, dá tudo errado na nossa vida. Meu marido perdeu o emprego.
Aí conseguiu ficar de estagiário, que eu acho pra mim que é não humilhação aos estagiários, gente, mas ele tinha um cargo na delegacia, e daí ele, para ficar ainda trabalhando na delegacia, ter um salário, ele teve que ficar de estagiário e, obviamente, diminuir o salário dele. Ele chegou a ficar ganhando 700, 800 reais. Então, estagiário, nesse caso, era uma humilhação, entendem? E eu fiquei sem emprego, tava muito bem numa empresa e do nada desandou tudo. Eu fiquei desempregada, não conseguia emprego. Eu falei pro Dan, eu acho que é a hora da gente voltar, bem. O que tu acha? Daí ele falou, vamos, se tu quer, vamos. Meu marido sempre, não vamos, gente, comigo. Aí a gente começou a ir numa igreja, começamos a falar pro pastor que a gente tava passando. Aí o pastor nos explicou, assim, ó, que a gente plantou. Por isso que a gente tava bem na igreja e até o pós-igreja, sair da igreja. A gente tinha plantado, então a gente tava colhendo as orações, o temor a Deus, entendeu? Mas depois, quando a gente saiu, a gente não tá mais plantando. Então a colheita veio. Então, gente, a colheita veio e a gente voltou para Deus. E eu tava 1 ano desempregada. Aí eu comecei aí na igreja, daí eu falei, eu vou fazer uma corrente. Eu mesma, tá? Eu mesma. Falei assim, eu vou ir toda segunda-feira na igreja e vou fazer uma oração bem cedinho, toda segunda-feira. Aí comecei. E mandando currículo. Gente, ninguém me contratava. Vocês que não sabem, sou formada em moda, então tenho uma bagagem boa na vivência do mundo da confecção, da moda, do design. E não conseguia trabalho. Aí eu fiz, acho que foi 6 ou 7 sexta-feira. Só sei que na última eu dobrei o joelho, era 3 horas da tarde. Eu falei, Senhor, hoje é o último dia do meu propósito com o Senhor. E ninguém me chamou. Dobrei o joelho e eu falei, Senhor, é meu último dia. Acabou as chances. Gente, eu acabei a minha oração, telefone, plim, era uma empresa. Uma que eu fiquei um bom tempo depois, antes de montar a minha jornada do empreendedorismo. Essa empresa me chamou e falou, Sueli, a gente viu que tu tem desejo de entrar na área de desenvolvimento, na parte de estilista, mas a vaga que a gente tem é inferior, você aceita? Eu aceito, claro, para chegar depois a gente trabalha. Aí aceitei, comecei nessa empresa e eu conto no próximo vídeo o restante da história, senão eu vou me alongar aqui, vocês não vão aguentar ficar ouvindo, tá bom? Então acompanhe no próximo vídeo, já segue aqui o canal, não deixa de se inscrever, deixa um comentário bem lindo ali para Zoe, que eu vou contar como foi a trajetória nessa empresa para vocês, tá bom?